Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado, querido e valoroso irmão de caminhada cristã, de caminhada de fé, de caminhada da busca do entendimento, da sabedoria, da busca do próprio Senhor, nosso Deus, né? Por meio do recebimento, do discernimento que o Espírito Santo nos dá, que nos conduz até Jesus Cristo, que nos coloca ali no caminhar de Jesus Cristo, que esse sim conhece o caminho do Pai. Cristo Jesus conhece o caminho do seu Pai, nosso Deus, e aí sim a gente precisa então estar coladinho com o nosso, vamos dizer assim, nosso irmão mais velho, né? Que na verdade é nosso pai também. Até confuso, eu não gosto muito de entrar na explicação do que seria a Trindade, né? Espírito Santo, Cristo Jesus e Deus Pai, porque eu não saberia explicar. Essa é a verdade, eu não saberia explicar, vai ficar confuso, eu falarei bobagens. Eu só tenho buscado viver, tenho buscado crer, tenho buscado acreditar, tenho buscado incorporar aquilo que a gente tem lido diariamente. Olha só que a gente tem lido um único capítulo por dia. Eu já tenho pensado até em fazer 2 capítulos pelo menos por dia, ou 2 passagens normalmente por dia, mas pensei, mas até agora isso não frutificou no meu coração, para que a gente tivesse mais alimento ainda. A gente faz 3 refeições diárias por dia, por que a gente, na palavra do Senhor, faz só 2? Mas como eu sempre disse, em proposta, a ideia é que por meio desse despertar, dessa gotinha, desse café da manhã aqui, né, que por vezes é servido só uma ceia da noite já, que eu passo o dia inteiro sem fazer, então por meio desse café da manhã, ele te dê a motivação para que você, durante o seu dia, procure pessoas, procure frases, procure música, procure onde a palavra do Senhor está sendo trabalhada, pessoas do Senhor que possam te auxiliar nesse processo de crescimento, de fortalecimento do teu espírito, né? Essa é a ideia. Se você se motivar, se você receber a palavra do Senhor que efetivamente criar o ânimo, eu tenho certeza que no teu dia Deus te dará, vamos dizer assim, te colocará à disposição várias pessoas, como coloca na minha, para que você tenha contato com as coisas do Senhor. Numa conversa, num exemplo de atitude que você vê, você vai perceber. E a partir desse mergulho, dessa percepção, você vai mergulhar, você vai se interessar, você vai se alegrar, você vai começar a aceitar e a entender a tua necessidade de ter Cristo Jesus na tua vida. Irmãos, Cristo é necessário para as nossas vidas. Na verdade, Cristo é a única necessidade que temos efetivamente para termos uma vida plena. A palavra de Deus diz que buscai primeiramente as coisas do Senhor, e algumas versões bíblicas diz e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou ele diz assim, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando uma série de coisas anteriores, como justiça, por exemplo, né? E ele diz que vos serão acrescentadas. Aí há um certo trabalho de explicação do que seriam essas coisas, mas a gente entende de uma forma geral que é as nossas necessidades, porque ele traz também na sua palavra, falando sobre lírios do campo, sobre pássaros que não trabalham, e eles se vestem, comem e não têm ansiedade sobre si. Então nós devemos confiar nesse Pai eterno, nesse Senhor das nossas vidas, para que a gente possa prosperar na sua obra, prosperar em agradar a Ele. Tá certo? Hoje, dia 4 de setembro de 2024, a nossa meditação continuará no livro de Josué, capítulo 18, versículo 3. Versículo 3 diz: E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vosso Pai, vos deu? É assim que está escrito na Bíblia Almeida Revista e Corrigida. E já na Bíblia versão NTLH, que é essa aqui, ele está escrito da seguinte forma: Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: Até quando
vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês. Tá certo? A gente às vezes gosta de trazer duas versões, porque dependendo da versão, como você lê ou como você escuta, a tua compreensão ela é, vamos dizer, estimulada em algum ponto específico. Tá? Normalmente eu gosto de usar essa aqui, que é a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, mas confesso que ela tem uma linguagem mais pesada, uma linguagem mais formal, palavras mais difíceis, né? Menos usual no nosso dia a dia, e isso cria uma série de embaraços, uma série de dificuldades, levando nós àquela velha construção da máxima de assim, irmão, não leia a Bíblia? Ah, não leia a Bíblia porque a Bíblia é muito difícil de entender. E confesso que por vezes eu também acho muito difícil de entender a profundidade da mensagem. Mas isso não é motivo para me afastar hoje dela. É na dificuldade ou nas versões mais simplificadas que a gente tenta buscar esse entendimento, tá certo? Essa passagem é interessante porque nós estamos dando continuidade vamos dizer assim, da assunção, da posse real, da posse efetiva, do se tornar dono daquilo que eles já são donos, porque Deus já deu a eles. E eles estão nessas terras, né? Já vem expulsando uma porção de gente, outros eles não conseguem expulsar, esses que essas tribos não conseguem expulsar, principalmente as tribos que já efetivaram o seu, vamos dizer assim, o seu comandamento, né, sobre as terras, como as tribos de Gade, a tribo de Rúben, a tribo de Efraim, a tribo de Manassés e a tribo de Judá. Essas tribos sempre de alguma forma deixaram, vamos dizer assim, sequelas, deixaram inimigos habitando no meio deles, mesmo que no aspecto deles serem tributários ou serem escravos, que não era um propósito de Deus escravizar ninguém. Deus tinha um título muito simples, é para aniquilar, é para matar todo mundo, vamos dizer assim, é para tirar todo o mal sobre a face da terra, porque na concepção do nosso Deus, esses povos que habitavam essa terra, eles já praticavam tantas iniquidades, mas tanta iniquidade tinha sido dado para eles, tantas oportunidades de reparação, e eles não fizeram. Então ele diz assim, é para matar. E o interessante é que, semelhante a isso, é o conceito que nós temos. Deus vem dando ao seu povo de Israel, vem dando à sua igreja várias possibilidades de arrependimento, várias possibilidades de aceitação, várias possibilidades de se encontrar em Cristo Jesus verdadeiramente, em confessar os pecados, em se arrepender, em mudar ter a sua vida mudada, né? Por meio da palavra do Senhor, por meio da presença de Deus, e nós assim não fazemos. E aí, assim como esses povos estão sendo expulsos, a ideia, afinal, quando a gente for lá para o Apocalipse, eu garanto a você, sem medo de errar, será muito, mas 1000 vezes pior. E essa ideia que Deus é mau, e essa ideia que Deus é ruim, e essa ideia que Deus é injusto, criada por homens injustos, aí ela se tornará, vamos dizer assim, para ele, uma verdade absoluta, porque Deus se fará justiça. E assim como está se fazendo justiça contra esses povos, né, que a gente considera ser sanguinário, matar crianças, matar animais, matar homens, matar mulheres, homens que, por vezes, é muito provável que, assim como nos dias de hoje, são homens que tinham homens e mulheres que não efetivamente eram maus aos olhos dos demais homens, mas eram homens omissos em relação à sua fé, em relação à sua fidelidade, em relação à sua devoção, em relação à sua submissão, à sua servidão ao Deus Pai. Às vezes você não é efetivamente mal em suas ações, mas você é mal no seu relacionamento com nosso Deus e Pai. Deus, Ele é um Deus que quer que você o sirva. Ele te trouxe para cá para que você o servisse, Ele te trouxe para cá para que você o adorasse, Ele te trouxe para cá para que você, quando olhasse para Ele e pensasse nele, você pensasse na máxima santidade, naquele que deveria efetivamente ser adorado acima de tudo e qualquer coisa. E às vezes o povo, ele não faz isso, e ainda hoje não faz, inclusive a sua própria igreja, criando ainda deuses paralelos ou simbologias paralelas. Um exemplo prático disso nós temos em relação a templos. Nós tínhamos o templo de Jerusalém, lá em Jerusalém.
templo de Jerusalém, pela vontade do Senhor, pelos propósitos dele, pelas suas permissões, o que? Ele foi destruído. Mas nós vemos que os homens vêm ao longo da sua caminhada construindo templos e mais templos nos mais diversos lugares e chamando esses templos sempre de casa do Senhor. Entendo o conceito, entendo o propósito, entendo que é como se fosse uma forma vamos dizer assim, de fortalecer o espírito e o ânimo de cada um que queira servir o Senhor, principalmente como igreja, tomando como referência, inclusive, a grandiosidade, a santidade, a forma especial como Deus tratava o seu templo de Jerusalém, os seus tabernáculos, né, a manifestação, entendemos isso. Mas isso você vai vendo que, apesar de Deus estar naquele momento tratando de uma forma diferente, ouvindo tratando de uma forma diferente, nós vamos reconstruindo dentro da gente, nas nossas mentes, nas nossas ações, aquilo que, em tese, ele já vem desconstruindo, até que ele próprio resolva reconstruir tudo que for da forma como ele tem. E isso, paralelo a isso, a gente tem as questões da própria prática do judaísmo, como sacrifícios, como e tal. Então a gente vai meio que separando, ó, isso aqui eu trago, isso aqui eu não trago, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Então você vai vendo como é que vem a dificuldade. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? Então o povo de Israel já se estabeleceu nas terras, mas observa só, já temos então 2,5 tribos que ficaram daquém do Jordão, nós já temos agora mais 2,5 tribos da além do Jordão, né? Nós já temos agora as novas tribos, também da além do Jordão, de Manassés, de Efraim, de Judá, certo? Nós já temos isso. E agora, o que resumiu? A gente tem 7 tribos que resolveram simplesmente adormecer. E aí ele pergunta se até quando eles vão ser negligentes, ou seja, até quando aqueles que efetivamente sabem do propósito, sabem da missão, sabem da caminhada que tem que fazer, sabem do trabalho que tem que realizar, né? Para que eles possam arar a terra, para que eles possam cuidar, para que eles possam santificar a terra deles ali e ali construir, por exemplo, vamos dizer assim, uma cidade para o Senhor, vamos chamar assim, construir agora com leis voltadas ao Senhor, com a forma de pensar, a forma de se organizar, com aquilo que eles foram, por exemplo, aprendendo durante a peregrinação no deserto, com leis morais, leis sacerdotais, leis espirituais, lei tudo, ou seja, até quando? Eles vão permitindo, ou seja, aquela terra continuar da forma como ali eles chegaram. Não. Então, e aí, Josué chama eles de negligentes, porque às vezes é isso que nós somos. E aí, nesse aspecto eu posso até trazer, por exemplo, para dentro da minha casa, fazendo um paralelo dessa situação deles para a gente. A gente aqui, a gente dentro da minha casa, assim como dentro da sua casa, seja em qualquer casa for, nós temos por diversos projetos, nós temos sonhos, nós temos aspirações, só que a gente tem o hábito de ficar aguardando esses sonhos acontecerem simplesmente pela vontade e desejo do Senhor. Ótimo, que maravilha! Nós deveríamos sim observar para o Senhor, direcionar nossas forças, direcionar nossas orações, mas há um ato de trabalho, há um ato de ação, há um ato de suar, há um ato de vamos dizer assim, de aplicar a força humana naquilo que Deus determina, né? Então, espiritualmente, Deus conduziu todo esse povo, deu toda a estrutura, deu todas as condições para que, em tese, eles não perecessem no deserto, apesar de terem perecido, mas eles não pereceram ao ponto de sumir, ou seja, Deus trabalhou para que aqueles homens, aquela geração que era murmuradora, por lá ficassem. Mas ele, na reconstrução, ou seja, na permissão, agora, por meio vamos dizer assim, da multiplicação deles, por meio de filhos, ele trabalha agora nessa nova geração. E essa nova geração tem que entender, e essa nova geração recebeu de Moisés ali, antes de Moisés morrer, vamos dizer assim, o repassar de toda a lei, repassar de toda a história, repassar de todo o trabalho e repassar de todo o propósito de Deus
na vida do povo, para que quando eles entrassem, eles assim o fizessem. Mas, como Josué disse, eles estão sendo negligentes. E você, meu irmão, por vezes nós somos negligentes. Nós não somos negligentes efetivamente no nosso trabalho, na nossa vontade de querer ganhar dinheiro, de querer prosperar, de querer ter conforto, de querer ter carro novo, casa bacana, roupas bacanas, comida gostosa. Se nós não somos negligentes nisso, que são coisas materiais e seculares que nos, vamos dizer assim, que nos trazem agrado, né? Se nós não somos, a gente percebemos isso, mas certamente, quando a gente vai analisar profundamente, a gente tem a negligência, principalmente, em trabalhar na obra do Senhor, em levar o seu evangelho, em praticar a caridade com o nosso próximo, ou seja, de sermos luz, de sermos testemunho fiel e verdadeiro para aqueles que necessitam. Então, esse é o aspecto da nossa negligência, principalmente hoje. Não tanto de trabalhar pelas nossas coisas materiais, mas de trabalhar pelo mundo espiritual, pelo mundo celestial, pelo mundo que Deus diz. Deus diz assim, ó, vós não sois desse mundo. Ele diz assim, nós não somos desse mundo, mas a gente sempre trabalha só pelas coisas do mundo. Nós devemos sim trabalhar no mundo pelas coisas do nosso Pai Celestial. E para que a gente saiba quais são as coisas do nosso Pai Celestial, nós precisamos estar na condição de filhos desse Senhor, passando assim a traduzir, a entender a sua forma dele se expressar, dele se manifestar para as nossas vidas e através do simbolismo ou das diversas maneiras que ele se faz presente, que ele se comunica com a gente terá a capacidade de agora traduzir. Eu costumo dizer, é como um casal que tem perfeita harmonia, ou uma família que tem perfeita harmonia. Quando às vezes eles estão conversando com outras pessoas, durante essa conversa, um gesto que o marido ou que a esposa faz, ou que o pai ou que a mãe faz, um gesto, um olhar, um movimento, uma forma que respira, rapidamente a outra pessoa da família, ela consegue traduzir do seu nível, se ali há um nível de aprovação, de permissão ou de negação em relação daquilo que está sendo tratado ali. Ou seja, essa maneira íntima, essa maneira peculiar, essa maneira de relacionamento profundo que existe, dá aos membros daquela família a capacidade de entenderem o que é que está sendo tratado, quais são as decisões que estão sendo tomadas por aquela pessoa que tem a liderança, que tem o poder de tomar a decisão. Então, por si só, para poder fazer o planejamento, para poder fazer a ação na caminhada daquilo que deve ser conquistado. Então, meu irmão, esteja preparado para conquistar, aceite a tua luta. Lembrai-vos que a tua luta ela só tem que estar baseada na vontade do Senhor para a tua vida. E para isso é necessário que você também seja filho de Deus, que você também esteja alistado no seu exército, que você também seja membro do corpo de Cristo. Tá certo? Veja só, eu não falei de igreja, eu não falei nada nesse aspecto, eu falei que é necessário você estar em Cristo, você está no corpo dele, você está. E corpo de Cristo, em tese, conceitualmente falando, é você se reunir com outros membros em igreja. Agora, quando eu falo se reunir em igreja, é você se sentir parte dele e ajudar o teu outro irmão, que efetivamente também evangeliza, evangelizar e fazer com que a obra de Deus Pai possa ser uma obra plena para aqueles que ainda não conhecem, tá bom? Graça e paz, que Deus possa te abençoar. Quarta-feira de luz, quarta-feira de muita proteção, de muita presença de Deus na tua vida e te fortalece porque, meu irmão, que Deus possa te cuidar.